aquele grande exército, aquele temeroso exército que eles tinham que enfrentar. Eles chegaram, creio que talvez alguns até arregalaram os olhos e viram aquele deserto cheio de corpos sem vida. Mas agora eu pergunto, por que aconteceu isso? Por que eles chegaram lá e encontraram aquele povo todo morto? Voltemos um pouquinho mais atrás, no versículo 22, a palavra de Deus confirma: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram o quê? Derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Aqui então se cumpria a palavra de Deus: olha, vocês não vão precisar lutar, porque a guerra é contra mim, é contra o Senhor. E esse contexto me lembra também um pouco o povo de Deus, no tempo em que o poder romano, o poder papal, estava perseguindo aqueles temerosos a Deus, os guardiões verdadeiros da palavra de Deus. E houve um momento que esses homens, os valdenses, eles foram perseguidos. Um grande exército romano subiu pelas montanhas, porque o esconderijo do povo de Deus era nas montanhas, dentro de cavernas. E eles então arrumaram um jeito que eles, digamos assim, fecharam o espaço, de jeito que o povo de Deus só tinha condição de ir subindo. E o povo de Deus foi subindo e orando. O exército então marchando, e cada vez mais, aí se aproximando mais, eles começaram a ouvir orações. E um capitão do exército daquele povo romano disse: olha, vocês podem orar, vocês não têm mais saída não, vocês estão destruídos. E o povo continua orando, quando que uma nuvem de fumaça abaixa no meio daquele povo, daquele exército. Então o povo, temente a Deus, começou a rolar pedras, e aquelas pedras iam batendo nos soldados, e eles começaram a se confundir, e uns foram atacando os outros, e o exército foi destruído. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Que quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos o poder de Deus em oração, Ele nos ouve. Amém. Amém? Só que a nossa oração deve ser uma oração de entrega. Naquele momento, neste contexto, Josafá e o seu povo, eles fazem um momento de entrega. Naquele momento que eles buscam a Deus, eles se entregam, eles jejuam, eles buscam realmente a face de Deus. Em outras palavras, eles devem ter recordado o que Deus disse a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Esse versículo talvez tenha ficado gravado na mente e no coração daquelas pessoas. E esse versículo, esta oração do povo de Judá deve estar no nosso coração. Uma oração de entrega. Quantas vezes em nosso dia a dia nós nos deparamos com problemas, e ao invés de nós irmos até Ele para resolvê-lo, nós corremos. Nós corremos, e quando nós corremos, Jesus vai ao nosso encontro e pergunta: o que você está fazendo? Como aconteceu certa vez com Elias, quando Elias foi jurado de morte pela rainha. Elias correu, e chegou o momento que Deus disse para Elias: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Qual situação encontra a sua vida neste momento? Será que temos nós buscado o poder de Deus
Temos nós nos entregado em oração quando nós fazemos a vontade de Deus? Quando nós buscamos a face de Deus, problemas surgirão porque o inimigo se ira. Mas saiba de uma coisa, que o nosso Deus, o poder do nosso Deus, Ele é maior que qualquer obstáculo. Quando a nossa força termina, a força de Deus está começando. O que nós não podemos fazer, Deus infinitamente em poder o pode. No decorrer do capítulo vem dizendo que o povo, depois, versículo 26, no quarto dia todos se reuniram no vale de Bereca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Bereca até hoje. Bereca em hebraico quer dizer louvor. Veja só, um local ficou reconhecido até hoje pelo nome de louvor. Por quê? Porque há muito tempo atrás, um povo de Deus parou, reconheceu o poder que Deus havia efetuado na vida deles e louvou a Deus. Quantos de nós em nossa vida temos feito lugares de louvor? A sua casa tem sido um local de louvor? O seu trabalho tem sido um local de louvor? A sua escola tem sido um local de louvor? Quando você recebe o resultado de uma prova e você vê que Deus o abençoou, você louva a Deus. Quando você chega no final do mês e o seu salário, você consegue pagar as suas contas, você consegue manter a sua despesa e Deus ainda consegue talvez mais bênçãos, você louva a Deus. No seu trabalho, quando você está com um problema e você consegue resolver, você louva a Deus. E quando você está com um problema, você busca também a Deus de coração. Deus quer dizer uma coisa para você nessa noite. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o nosso coração. Deus está chamando-nos a cada dia, a cada manhã, para estarmos mais e mais presentes com Ele. Amém. Que nesta noite você possa ter um encontro verdadeiro com Deus. No final nós vamos orar. Que na oração você possa ter um encontro. Você possa elevar os seus pensamentos a Deus. Amém? Amém.